Olá, dando continuidade ao minicurso Produzindo Podcast à Distância, veremos nesta aula um pouco da história do podcast, assim como seus conceitos e formatos. Bem, sobre a origem da palavra podcast, segundo o artigo de Mark Alexander Fox, de 2005, Podcasting: A New Technology in Search of Viable Business Models, traduzindo, podcasting, uma nova tecnologia na pesquisa de modelos de negócios viáveis, o termo podcasting nasceu da união das palavras iPod, um dispositivo da Apple que toca a mídia MP3, e broadcasting, que em português seria radiodifusão. O termo teria sido utilizado pela primeira vez em 2004, em um artigo do The Guardian, um jornal britânico. No entanto, foi Adam Curry, videojockey da MTV, que atribuiu à palavra o significado tal qual conhecemos hoje, que são arquivos geralmente em áudio ou multimídia disponibilizados na internet através do feed ou fluxo de web RSS. E o que seria isso? Bem, RSS é uma sigla em inglês para Really Simple Syndication. Traduzindo, transferência ou compartilhamento muito simples. Ou seja, na fase embrionária do podcast, que nasceu sob a lógica dos blogs e da web 2.0, o RSS consiste em um feed que facilita o compartilhamento e o acompanhamento dos produtos. Exemplificando, se você gosta, vamos dizer, de 10 blogs e 20 podcasts, ao invés de você entrar em cada um desses portais para ver se tem atualização, através da subscrição no RSS, cujo símbolo está aqui no slide, você pode ter acesso a todas as novidades de uma só vez. Claro que hoje em dia, pessoas e empresas se utilizam bastante de redes sociais para fazer essa função, mas quanto a podcasts, o RSS ainda é bastante utilizado. De acordo com a pesquisa de 2018, Tendências do Podcast no Brasil, Formatos e Demandas, realizada pelo professor Marcelo Abud e tendo como coautores César Iude e Luiz Dias, estes são os formatos mais escutados de podcast no Brasil. Vamos ver um pouco sobre os que possuem um viés mais jornalístico. A começar por entrevista. Entrevista é um formato que consiste em perguntas e respostas. É composto por um ou mais entrevistadores que farão as perguntas e um entrevistado, que geralmente é um especialista em alguma área que contará suas experiências ao público. O tipo de linguagem da entrevista pode variar de acordo com o teor e proposta do programa, podendo ser mais formal, informal, dinâmico, engessado, assim vai. O bate-papo é formado por duas ou mais pessoas que terão uma conversa sobre determinado tema com o que tenham afinidade. Geralmente é um formato mais descontraído e tem mais interação com o público. Os participantes também exercem a mesma função na hierarquia do programa, não existindo um apresentador ou mediador para tal. Essa é uma das diferenças para o debate. Já o debate, também conhecido como mesa redonda, é composto por um mediador, às vezes dois, e alguns convidados, que discutirão sobre algum tópico. É um formato menos descontraído que o bate-papo, mas não precisa ser necessariamente formal, a depender das demandas e características do programa. Até do tema comentado, um debate sobre esportes, por exemplo, geralmente terá abordagem bem mais leve do que um sobre política. O monólogo, conhecido também como podcast solo, como o nome sugere, é formado por uma pessoa que irá comentar sobre determinado tema. É recomendado para podcasters mais experientes e que tenham grande desenvoltura. A linguagem varia bastante e pode se enquadrar em diversos gêneros. O documentário é o desdobramento sobre determinado tema. Traz múltiplos recursos, como efeitos de som, música e une elementos de diversos outros formatos, porque inclui trechos de entrevistas, uma narrativa mais elaborada e é importante que seja produzido de acordo com o roteiro. Via de regra, exige mais perfeccionismo e trabalho do que outros formatos de podcast, mas, se bem feito, o resultado também é bastante gratificante. No mais, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!